Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, eu sou tricolor. E vamos embora, vamos falar mais um vídeo aqui. Esse daqui falando um pouquinho mais baixo, porque já tá de madrugada, eu tô aqui em São Paulo ainda. E vamos lá, cara. A gente faz um resumão da rodada aqui agora, de uma rodada que a gente está no G3, cara. A gente vai terminar essa rodada na terceira posição, isso já está definido. Óbvio, é só a quarta rodada ainda. Mas isso é bom, tá? Vamos lá, a gente vai fazer uma análise geral aqui e tentar descobrir até onde o Fluminense dá para ir, né? Mas antes se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui embaixo, isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo, beleza? Eu não estarei domingo contra o Vitória, a transmissão do Jornada vai ser feita na narração do João Paulo Rocha, que já fez alguns jogos lá com a gente também, porque eu vou nessa sexta-feira diretamente para o Chile, onde o Fluminense enfrenta a União Espanhola na semana que vem. Vamos lá, tá? A gente começa aqui esse resumão da rodada. Eu vou dar uma passada primeiro, uma geralzona nos resultados, né? O Ceará ganhou o Vasco por 2-1. Vou deixar os resultados aqui do lado. O Ceará ganhou o Vasco por 2-1, dois gols do Pedro Raul. O Vasco se mantém no G6 com 6 pontos. Tem a possibilidade ali de perder a posição caso o Cruzeiro vença o Bahia ou caso o Bahia vença o Cruzeiro. Só fica ali se houver empate, né? Mas não havendo empate, cai para sétimo o Vasco. E assim, muito baseado em dois jogos que jogou em São Januário contra equipes que estavam ou que são cotadas da parte de baixo, Santos e Sport. Quando saiu para jogar contra o Corinthians, perdeu de um baile. Quando saiu para jogar contra o Ceará, que é um time também da parte de baixo, perdeu. Complicada a situação do Vasco, né? Já no Newton Santos, né, no Engenhão, o Botafogo empatou 2-2 com o São Paulo, chegou a abrir o placar, né, do jogo. A equipe do São Paulo abre o placar no jogo, né? E aí o Botafogo empata, o São Paulo faz o segundo, o Botafogo empata de novo, o Zubeldia tá para cair, discutiu com o repórter, com o Gabriel Sá, tá uma confusão danada. O São Paulo, neste momento, está a uma posição da zona de rebaixamento e é assim, tá em ebulição, tá? São Paulo. Já o Botafogo tá em décimo, só perdeu pro Red Bull na rodada passada, mas até agora só tem uma vitória no campeonato também, né? Contra o Juventude dentro de casa, que o Juventude que é um time muito maluco, na verdade, né? Perdeu para os dois cariocas aqui no Rio de Janeiro, mas conseguiu arrumar os outros 2 pontos, os outros 6 pontos em casa. Então o Botafogo ainda tá meio que engrenando. Não vi nada desses jogos, né, dos jogos que aconteceram nessa quarta-feira, porque tava fazendo a cobertura do jogo do Fluminense. Mas assim, o São Paulo acho que cai mais um técnico, tá? Não garantiria que o Zubeldia fica. Se não cair agora, não se trata mais de si, mas sim de quando. E o Mirassol, cara, que meteu 4-1 no Grêmio. Vou refazer a frase. E o Grêmio que tomou 4-1 do Mirassol? Treinador demitido. Gustavo Quinteiros, mais um treinador demitido dentro desse Campeonato Brasileiro. E eu espero que eles não liguem pro Renato Gaúcho, né? O Grêmio tomar 4-1 pro Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, é inaceitável e esses jogadores do Grêmio sabem disso. Hoje o Grêmio é 17º no Campeonato Brasileiro, só tem uma vitória conseguida na primeira rodada num 2-1 contra o Atlético Mineiro. Aí a situação do Mirassol está em oitavo, tem 5 pontos, só perdeu um jogo até agora, tem com muito esforço tentado se manter. A briga vai ser o tempo todo para se manter na Série A. E goleadas como essas são boas porque, né, o saldo, por exemplo, do Mirassol contra o Juventude já está uma diferença de 7 gols. Um que vai ter que se esforçar muito para brigar, para ter, quem sabe, talvez tentar se manter na Série A, é o Sport, tá? Perdeu em casa do Red Bull Bragantino. Como eu falei, eu não consegui ver nada desse jogo, vi que o gol foi do Juninho Capixaba e que o Sport não fez um bom jogo, diferente do jogo contra o Vasco, onde se dizia que o Sport até jogou melhor em determinado momento. O Red Bull Bragantino ganhou e um time que eu esperava que fosse brigar na parte de baixo, não dava nada por esse Red Bull nesse ano, pelo menos no início do campeonato faz 7 pontos. Perdeu só pra gente, conseguiu ganhar do Botafogo, conseguiu ganhar do Sport, um tropeço ali de empate na primeira rodada com a equipe do próprio Ceará, mas que não é encarado como tropeço, é encarado como recuperação. O Red Bull Bragantino, eu confesso que pode ser que mude minha visão em breve. O Sport, lanterna com um ponto, segue sem mudar. O Fluminense ganhou por 2-0 do Corinthians, fora de casa.
Vitória grande, vitória boa, importante. E o Palmeiras fez a mesma coisa. O Palmeiras foi ganhar o Inter fora de casa para poder assumir a vice-liderança. Né? O saldo do Palmeiras é menor do que o do Flamengo, porque o Flamengo enfiou 6-0 no Juventude. Mas essa rodada demonstrou que esses dois times vão continuar sendo o bicho-papão do Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse início. E o Fluminense é terceiro no Brasileirão. Né? Eu vou encerrar esses outros dois jogos da rodada, ainda tem Cruzeiro e Bahia nessa segunda-feira, nessa quinta-feira. O Santos meteu 2-0 no Atlético Mineiro, Pedro Caixinha foi demitido depois da derrota para o Fluminense, e o Atlético Mineiro é 19º, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Tem 2 pontos, 2 derrotas e 2 empates apenas. Tá? Esse é o Atlético Mineiro nesse momento. Meus amigos. Do outro lado, um Santos que pelo menos respirou, né? Primeira vitória no campeonato até agora, sem o Pedro Caixinha. Se virou como pôde. Neymar também saiu lesionado nesse jogo. E o Vitória que ganhou por 2-1 do Fortaleza, né? Fortaleza também começa um início muito nosco-fosco ali no Brasileirão, né? Conseguiu uma vitória boa contra o Fluminense, e depois mais 2 empates, agora perde pro Vitória, que conseguiu dar a sua respirada junto com o Santos, vencendo essa partida, né? O Vitória venceu por 2-1. Mateuzinho e Janderson fizeram os gols da vitória do Vitória. E aí a gente passa para a tabela, cara. E aí é onde a gente começa realmente a fazer uma discussão interessante. Quer dizer, não que a anterior não fosse, né? Mas, cara, olhando essa tabela, o que a gente pode esperar, cara? A gente pode esperar um Fluminense brigando no topo. Vamos lá, o Flamengo acabou de enfiar 6-0 no Juventude como se fosse nada. O Palmeiras foi lá no Beira-Rio e ganhou do Internacional, um confronto dificílimo. O Fluminense ganhou o Corinthians fora de casa. O Fluminense tem uma sequência de 3 vitórias seguidas. Vai brigar pelo título? Eu não sei, cara. Eu não sei. O que eu posso dizer é que na quarta rodada o Fluminense tá na briga. Ah, Gabriel, também na quarta rodada? Pois é. Na nona rodada do ano passado a gente já estava brigando contra o rebaixamento. E a gente brigou até a 39ª. Até a 38ª, né? Não tem 39ª. Você tem times que estão subindo, que estão ali, se você analisar essa semana. Pô, a vitória do Ceará contra o Vasco é importantíssima. Já botou o time lá com 7 pontos. A vitória do Flamengo, a goleada contra o Juventude é importantíssima para eles. O Palmeiras ir lá no Sul e dar no Inter é importantíssimo para ele. O Fluminense vir a São Paulo e ganhar o Corinthians é importantíssimo. E aí cada um para sua métrica, tá? E eu acho que eu ainda trabalho com a métrica do Fluminense de classificar para Libertadores. Ah, Gabriel, você não confia no título? Pô, cara, eu sou muito racional. E eu tenho uma tabela planejada que eu fiz pensando em Libertadores. Então, na minha conta, tava de empate com o Fortaleza, vitórias contra Red Bull e Santos e derrota para o Corinthians. Na minha conta de Libertadores era chegar com 7 agora. A gente tem 9. Só que na minha conta de título, a gente precisaria chegar lá no Mundial, na 11ª rodada contra o Internacional, para título, no mínimo com 21. E isso significaria só empatar no clássico contra o Botafogo ou contra o Atlético Mineiro, fora de casa, que eu acho que, dado que o Galo tá dado se bobear, dá até para vencer, e perder para o Inter fora de casa. Teria que buscar ponto nisso, a gente venceria todos os outros jogos. Juventude fora, clássico com o Vasco. É uma montanha, a gente não briga pelo título brasileiro há muito tempo. É uma montanha a ser escalada, é o famoso jogo a jogo, sim, mas é um cálculo obsceno hoje, tá? Se o Fluminense fizesse 21 pontos, que é essa tabela aí que eu falei, seria uma ótima tabela. Imagina só agora, o Fluminense saiu desse jogo, venceu o Vitória, aí jogou o clássico contra o Botafogo, logo depois de ter ido para La Paz, empatou. Aí ganhou do Sport em casa, aí vai jogar contra o Galo, lá na MRV, empata. Ou seja, está ganhando em casa e empatando fora. Aí depois broca 2 vitórias seguidas. Venceu o Juventude em Caxias do Sul e venceu um clássico contra o Vasco. E aí, na última rodada contra o Internacional, perderia. Com 21 pontos, o Fluminense com essa boa campanha, estou falando de uma campanha espetacular, estou falando de uma boa campanha. O Fluminense seria segundo colocado no Brasileirão de 2022, o Fluminense seria terceiro colocado no Brasileirão de 2023 e o Fluminense seria quarto colocado, terceiro ou quarto colocado no Brasileirão de 2024. Ou seja, a gente estaria no bolo da disputa e a gente tem que estar no bolo da disputa. Agora, o meu cálculo prudente é Libertadores. É chegar aos 50% de aproveitamento. Hoje a gente tem mais do que isso, a gente tem 3 vitórias e uma derrota.
no cálculo basicaço de Libertadores, é ter o mesmo número é ter metade dos jogos, né? Vencer pelo menos metade dos jogos. A gente consegue brigar? Cara, eu não sei. O que eu sei é que a nossa briga real, é pela Libertadores, é por vaga na Libertadores. Só que a gente pode acabar ficando numa briga pelo título. O Flamengo é 100% confiável. Esse Palmeiras vai ser engrenar e vai continuar engrenado mesmo depois da saída do Estevão, com uma relação de um Abel Ferreira já pronto para ir embora também, a gente não sabe. O que a gente sabe é que se Grêmio, Atlético Mineiro, principalmente esses dois, não abrirem os olhos, vão jogar a Série B de novo. O Grêmio jogou a Série B mais recentemente, mas já tinha jogado lá atrás em 2004, 2005, e o Atlético Mineiro jogou no ano seguinte, em 2006. Você tem times ali como, por exemplo, o Corinthians, que está num cenário complicado, mas é momentâneo. O Internacional, que perdeu uma boa chance de mostrar força vencendo em casa o Palmeiras. Você tem o Botafogo, que não consegue vencer, né, 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e dá sequência para o Renato Paiva. Mas você tem principalmente Atlético Mineiro e Grêmio num desespero de rebaixamento. E o Sport também, mas o Sport já era um pouco mais esperado. E aí, com o que dá para sonhar, tá? Coloca aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima. Deixa o like, se inscreve. Valeu!